Fiquei com medo só quando estava saindo que o juiz desse mais um pênalti. E então saímos rápido. Rapaziada, o Grêmio realmente mostrou ser imortal. Mesmo sendo prejudicado, foi guerreiro e venceu o Inter no Beira-Rio. O que a arbitragem tá fazendo com o Grêmio nesse Grenal é um crime. E o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, soltou o verbo contra a arbitragem. Olha, fazia tempo que eu não via um time ser tão operado como o Grêmio foi hoje aqui. E mesmo assim, por sorte, o Grêmio conseguiu superar essas adversidades da arbitragem. Deixe o like, se inscreva no canal e bora ver tudo o que aconteceu. O que a arbitragem tá fazendo com o Grêmio nesse Grenal é um crime. Gente, a arbitragem do futebol brasileiro, sul-americano, ela é um lixo. E ela prejudica o trabalho de muita gente. O pênalti que esse cidadão, Marcelo de Lima Henrique, foi capaz de marcar para o Internacional, o jogador do Grêmio, ele não encosta no Bernabéu. Depois ele dá mais um pênalti para o Internacional, onde o jogador do Inter puxa o jogador do Grêmio pela camisa, e aí sim o jogador do Grêmio bate com a mão na bola. Gente, é surreal, é um crime o que estão fazendo com o Internacional. A arbitragem da CBF é um lixo, nada muda, times são prejudicados, dirigentes reclamam e nada acontece, pessoal. É bizarro o que a gente vê de um bando de árbitro patético no futebol brasileiro. Fiquei com medo só quando estava saindo que o juiz desse mais um pênalti. E então saímos rápido. Pedi que os jogadores saíssem rápido e fossem ao vestiário para que ele não marcasse mais um pênalti contra a gente. Sobre isso, todo mundo sabe, eu não estava ainda, mas vi o jogo, como não foi marcado um pênalti para o Grêmio no Grenal do primeiro turno. Foi muito mais claro do que os pênaltis que foram marcados hoje. E o VAR chamou e o árbitro daquele dia não teve a humildade de reconhecer que havia sido pênalti, porque senão o Grêmio teria ganho os 2 grenais. Mas veja como isso muda a história da competição. Veja como essas coisas interferem na vida dos profissionais. E a gente precisa tratar isso com mais seriedade, porque não é compreensível certas coisas que ainda a gente tem que conviver no futebol com tanta tecnologia que a gente oferece para o futebol, tá? A expulsão foi correta, o último pênalti foi pênalti, né? Mas o primeiro todo mundo viu que dobrou as pernas, e dobrou as pernas muito antes de ser tocado. Aí depois houve um raspãozinho, sim, se botar em câmera lenta tudo é pênalti, tudo é agressão, tudo é isso. Futebol não é assim. Infelizmente, após uma brilhante vitória do Grêmio, eu tenho que vir aqui falar de arbitragem, né? Olha, fazia tempo que eu não via o que aconteceu hoje aqui, né? Vou repetir para vocês o que eu mandei, inclusive para o Sintra durante o jogo. Olha, fazia tempo que eu não via um time ser tão operado como o Grêmio foi hoje aqui. E mesmo assim, por sorte, o Grêmio conseguiu superar essas adversidades da arbitragem e conseguiu sair com resultado, né, positivo. Não vou nem falar dos 2 pênaltis, terceiro então, mas assim, critérios, né? No primeiro minuto o Pavon é pisado no calcanhar e depois, se era a expulsão do Arthur, era também do primeiro, a falta lateral depois do primeiro pênalti. Tem várias situações assim que eu não sei o que está acontecendo, mas que o Grêmio foi demasiadamente prejudicado novamente, né? Lembrando que no primeiro turno nós deixamos 2 pontos por situação de pênalti, né, muito maior do que a gente viu hoje aqui. Então... 3 pênaltis o seu Marcelo de Lima Henrique teve que dar pro Internacional. O último foi pênalti, mas aí não era possível que o Grêmio, prejudicado por 2 pênaltis inexistentes, fosse perder esse jogo. Não seria justo. E aí, rapaziada, mais uma vez que a arbitragem rouba a cena, hein? Dessa vez não interferiu no resultado final, mas foi um absurdo. O que acharam disso? Deixem nos comentários a opinião de vocês e não se esqueçam de curtir e se inscreverem no canal. Obrigado por assistirem até aqui.
Fique com Deus e até a próxima. Valeu!